Então, não é todo mundo do Centrão que está descontente com a exoneração provocada pelo Lula, de uma maneira direta, com o apoio da Gleisi Hoffmann, que hoje já ocupa um papel institucional, além de presidente do PT. O ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é dono do PP de Alagoas, ele atualmente era o cara que comandava todas essas indicações. Então, Arthur Lira perdeu o poder, ou pelo menos entregou esse poder para alguém muito mais fraco politicamente do que ele, que foi Hugo Motta, mas, né, um dos elementos de sustentação do Lira e algo que servia para ele manter o seu apoio e a sua tuba aquecida, de fato, ainda eram muitos cargos de segundo escalão. O atual ocupando o cargo, Hugo Motta, ele, do Republicanos da Paraíba, ele ainda sonha em ter esse controle efetivo para comandar o legislativo através dos cargos de segundo escalão, que não caíram no colo dele, mas agora, muito provavelmente, vão ser negociados. Primeiro com o Alcolumbre, mas também com o Motta. O Motta, ele sempre reclamou de não ter o controle das ferramentas para ter o comando efetivo da Câmara dos Deputados, através do Palácio do Planalto. Isso porque a distribuição dos cargos entre os partidos do Centrão do Lula levava essa rúbrica ainda de Arthur Lira, que agora ficou bastante desmembrado. E, na prática, tudo que o governo fez foi expulsar dali pessoas ligadas a partidos que sabotam o governo. Na prática é isso. Pessoas ligadas a partidos que sabotam o governo. Para que a gente tenha uma ideia disso, né, a gente pega hoje o partido mais fisiologista do Brasil, que é o PSD, né, de dado, ele possui ainda cargos dentro do Executivo. Mas esses cargos são indicados diretamente por deputados que estão mais ou menos 50-50, os deputados do PSD estão votando com o governo. E o Kassab, não assumiu uma posição contrária, né, pragmaticamente contrária e de oposição, e não pediu para que seus deputados fizessem isso dentro do Congresso Nacional. Então, PP e União Brasil, esses sim, né, pragmaticamente todos expulsos, e nada mais do que justo, afinal de contas, o presidente da República hoje não vê mais motivo para a manutenção desse apoio. Foi-se o tempo em que Lula não possuía gordura para queimar, quando o assunto é apoio dentro do Congresso Nacional. Agora já ficou claro, né, que tipo de voto ele precisa, já ficou claro que a ex-Arena, Partido Progressista, e os republicanos, e os republicanos não, e União Brasil não vão votar nunca com o governo, então é uma gordura que pode ser queimada, independente do preço que o governo vai pagar nas eleições de 2026, Júnior. Cara, esse negócio é bem interessante, né? Eu não sei se o Hugo Motta mudou conselheiro, se o Hugo Motta começou a raciocinar, mas o fato é que ele vem errando menos nas últimas, pelo menos, 3 semanas. E errando menos porque se arriscou menos também, né? E se arriscar menos não quer dizer que não se arrisca. E o Everton faz uma leitura muito interessante. Eu até não tinha analisado por esse lado, até quando o Everton trouxe essa pauta para o início do programa. O Arthur Lira começa a perder força dentro do Congresso Nacional. E muito em função por causa da debandada do seu partido, em grande parte, junto com o União Brasil, para a oposição. O Lira não é mais o grande interlocutor. Quando o Lula chama Hugo Motta para tomar um esfrega ao vivo e a cores, ele está, no fundo, ele está prestigiando o Hugo Motta. Ele está dando ao Hugo Motta a oportunidade de se aproximar de Lula, que talvez para ele seja interessante nesse momento. O Hugo Motta, pela primeira vez, está com uma condição real de virar um protagonista dentro da Câmara dos Deputados. E isso é importante, principalmente porque nós estamos frente a uma pessoa que tem um cargo importantíssimo. Ele está na linha de sucessão do presidente da República. A gente não pode esquecer, o Hugo Motta está na linha de sucessão do presidente da República. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, agora sim, é um jogo pendular muito difícil de ser jogado. E Lula caminha para a eleição. A gente nunca pode esquecer que a janela partidária para troca de partidos para deputados e senadores, ela acontece entre começo de março e começo de abril do ano que vem. Nós estamos a menos de 6 meses. Então a gente já está num período pré-eleitoral. Nós já estamos num período que os deputados e senadores precisam pensar em para qual será a nominata que eles vão se posicionar para uma possível reeleição.
Então já tem isso no radar. E com Lula subindo e Hugo Mota tá dentro de um estado nordestino. O PT é muito forte no Nordeste. Hugo Mota querer ser uma oposição fincada a Lula pode ser perigoso. Porque querendo ou não, deputados têm que ser medido na urna. E uma eleição para deputado, por mais que ela pareça certa, o Brasil é um dos poucos países do mundo que quase que de maneira compulsória renova 25% a 30% das suas casas legislativas a todas as eleições. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Na Alemanha, por exemplo, chega a ter eleições que a taxa de renovação é 1, 2, 3%. No Brasil é 25% na média. Nós tivemos já algumas eleições para trás, 38% no Congresso, 37%, se eu não me engano. Então, o deputado tem medo de urna. O Everton faz disso um bordão. E aí começa a se arranjar as coisas. O brasileiro em geral... você citou o exemplo de Ciro Nogueira, né, apertado no Piauí. É um exemplo, não deputado, mas é um exemplo que vem, né? Esse medo de urna. Fazer oposição é caro no Brasil. Ainda é muito caro. O governo possui máquina para conseguir administrar o voto da sua base. Isso importa. Exato, e aí começa a fazer outro tipo de conta. Agora não é conta de quem vai ter mais influência, quem vai ter mais poder, vai ter mais emenda. A questão agora é cálculo eleitoral. E o cálculo eleitoral faz com que se mude a visão. É claro que o bolsonarismo, é claro que a direita vai fazer a maioria do Congresso. Dificilmente o PT vai conseguir fazer frente a isso. Mas a gente não pode esquecer que o PT vem caindo eleição a eleição e eu acho que chegou mais ou menos no limite, né? Eu acho que a tendência da esquerda é crescer, é fazer mais cadeiras. Então, vai ter aqueles que vão se posicionar de maneira contra o governo, evidentemente, e vão se eleger por conta disso, mas os deputados começam a fazer conta. Olha, se o Lula está crescendo, então quer dizer que o número de deputados aqui também vai crescer, porque não é uma questão... Olha, a pauta que elegeu Lula e Alckmin em 2022 foi uma pauta da democracia. E não era uma pauta... ligada a agendas de discussões disso, aquilo, outro. Porque o que elege deputados são agendas. Então, com o crescimento das agendas de centro-esquerda e de esquerda no Brasil, vai crescer a bancada de centro-esquerda. E você acha que os deputados eles não são muito bem assessorados para olhar isso, para entender esse tipo de coisa? O deputado no Brasil tem os melhores assessores políticos. É gente que é paga para ficar olhando o cenário eleitoral o tempo todo. Então eles já começam a se desenhar em relação a isso. E o Congresso Nacional está dando indicativos. Eu acho que a gente vai ter um bolsonarismo muito mais entrincheirado daqui para frente. Cada vez mais entrincheirado, mas cada vez menor. E as pautas de esquerda elas vão acabar sendo dominadas também por esse centrão fisiológico de uma maneira que o centrão faz tão bem, né? Começa a se adaptar muito bem. Porque existe uma teoria na matemática, o inverso da distância do vizinho mais próximo, né? Qual que é a diferença do Republicanos pro, pro um MDB? Em tese, eles são muito parecidos. Se o MDB for mais posicionado à esquerda e Republicanos mais à direita, dependendo de como tu olhar, tu vê a mesma coisa. Então, automaticamente, deputados do Republicanos podem fazer essa migração mais à esquerda para um cenário eleitoral para conseguir a eleição, Everton.